Uma boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso momento de estudo e de reflexão sobre esse nosso importante estudo referente a Jesus promovido pela nossa instituição. Nosso tema de hoje perpassa um dos pontos mais interessantes das conversas de Jesus com os seus discípulos. No momento no qual o Cristo vai se autodefinir. Vai dizer, dentro da conceituação que ele tem, o que ele considera que ele seja. Mas é curioso observarmos que esse momento em que Jesus diz, eu sou, e aí ele se refere a algo, ele não se daria somente uma vez. Os evangelhos registram Jesus por 7 vezes se autodefinindo. Jesus por 7 vezes vai dizer, eu sou alguma coisa. E é interessante que, embora nós tenhamos 4 evangelhos, somente em um deles é que Jesus se coloca nessa condição de se dizer, eu sou algo. E isso se dá pelo fato de que Jesus, na verdade, embora tenha sido relatado por 4 evangelistas, possui um evangelista em particular que não viveu na Palestina durante sua vida adulta. Ele chama-se João, João Evangelista, o mais jovem dos discípulos do Cristo e aquele que se deslocou da Palestina para a Grécia e que viveu entre os gregos, respirou o hálito da filosofia grega e, por esse motivo, tem um evangelho profundamente diferente dos outros 3. Os outros 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles têm uma narrativa muito convergente, como se eles estivessem, de fato, falando de uma história muito aproximada uma da outra. É tão semelhante essas narrativas, são tão semelhantes, que os estudiosos chamam esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos, ou seja, é possível fazer uma única sinopse, é possível fazer uma única síntese, reunindo essas histórias de maneira muito confortável. Mas o evangelho de João não é assim. O evangelho de João trata de temas que nem sempre convergem com os outros 3. Existem muitas passagens apresentadas por João que os outros evangelistas não contam, como, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a samaritana, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, a ressurreição de Lázaro. Esses fenômenos, assim, que são tão significativos, não aparecem em nenhum dos outros evangelhos. Como também nas 7 vezes em que Jesus vai dizer, eu sou alguma coisa, não vai aparecer em nenhum evangelho. Somente no evangelho de João. Interessante, né? Mas é exatamente nesse evangelho que em circunstâncias diferentes, em momentos distintos, o Cristo vai se apresentar dizendo, eu sou algo. E a primeira das oportunidades em que isso aparece está, evidentemente, no Evangelho de João, no seu capítulo 6, em que ele aparece conversando com os seus discípulos e aparecem aqueles que eram seus opositores pedindo que ele dê um sinal de que ele é o Messias. Então, eles querem que ele apresente um sinal, mostra um sinal, porque, olha, quando estivemos no deserto, Moisés nos deu um sinal, vários sinais, entre eles, Moisés deu o maná. O maná era uma alimentação que durante a manhã caía no chão e os judeus se alimentavam daquilo. Era o pão caído do céu.
Na verdade, hoje os estudiosos sabem que era um floco que surge de uma planta da região chamada tamargueira. A tamargueira, ela dá um fruto que parece um algodão doce. Ele estoura e aquilo voa e cai no chão. Ainda hoje é vendido na região essa mesma substância que alimentou os hebreus durante as suas peregrinações pelo deserto. Então, eles perguntam qual é o sinal que ele vai dar, porque Moisés deu aos judeus o pão caído do céu. E ele vai dar o quê? E ele diz: eu sou o pão caído do céu. Na hora que os homens começam a perguntar quem era ele, e Jesus então respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, ele vai se apresentar aí como o alimento das nossas almas. É a primeira autodefinição de Jesus, ele se apresentando como a alimentação, como aquilo que se oferece como sendo a solução para as nossas vidas. O alimento para quem está faminto, a oportunidade de oferecer a nós a condição de nós nos libertarmos do nosso processo de sofrimento, de fome espiritual, de carência, em que ele se oferece como se ele fosse, de alguma maneira, a solução para as nossas vidas. Temos tanta fome, temos tanta necessidade, estamos tão desarvorados, e o seu conhecimento é apresentado para nós como sendo a grande oportunidade de transformação das nossas existências. Na obra Memórias de um Suicida, quando os que haviam sido recolhidos do vale, Camilo e seus amigos, visitam as regiões de sofrimento onde estão as almas que ainda padecem nos processos de isolamento na torre, dali da colônia espiritual. Num certo momento, observando o sofrimento dos homens, Belarmino, que era um dos integrantes da equipe, vira-se para o mentor e pergunta: e existe algum roteiro que a gente possa seguir para que a gente não caia nessa circunstância? Existe alguma baliza? Existe algum tipo de orientação que a gente possa seguir na Terra para que nós não sejamos vítimas do processo de perturbação das entidades que podem nos influenciar para o suicídio? E o mentor responde: sim. Existe na Terra um guia seguro, o Evangelho de Jesus. Nele se encontram todas as necessidades que a humanidade tem para alcançar a felicidade que tanto procura. Como se fosse o alimento para as nossas almas, como se fosse o instrumento através do qual as nossas almas têm a condição de se alimentarem, encontrando a saída para os nossos conflitos, a condição de nos libertarmos do sofrimento imenso ao qual nos condenamos pelas nossas próprias condições equivocadas de vida. Mas não é somente essa a situação na qual Jesus se autodefine. Ele faz essa primeira autodefinição como sendo o pão no capítulo 6. Mas no capítulo 8, ele volta a se autodefinir. Ele volta a se oferecer novamente como sendo uma alternativa para os homens que se encontravam como que perdidos. Ninguém de nós ignora a passagem da chamada mulher adúltera, aonde Jesus encontra uma mulher na porta do templo, que os homens querem apedrejá-la, e depois de um longo diálogo ele diz: atire a primeira pedra ao que estiver isento de pecado. Então, os homens vão embora e a mulher fica sozinha com Jesus. Quando ela fica sozinha com ele então diz o evangelista João:
E então, endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, e pergunta a ela: Ninguém te condenou? Ela então responde: Ninguém, Senhor. E Jesus então lhe responde: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E falou-lhe Jesus outra vez. E é para essa mulher adúltera que havia experimentado esse momento angustiante de estar diante de homens que poderiam ter lá apedrejado, que Jesus vai dizer. Falou-lhe então Jesus uma segunda vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante isso, porque ele vai oferecer a ela essa informação logo após o momento em que ele diz que é para que ela não peque mais. Porque certamente ela vai dizer: como que eu vou saber para não pecar? Como que eu vou saber como é que eu devo andar para que eu não volte a pecar? E ele diz: eu sou a luz. Se você não sabe por onde vai, se você está como que cego, sem saber por qual caminho seguir, eu represento a luz na tua vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Como se, de repente, nós estamos num ambiente sem nenhum tipo de iluminação, completamente perdidos, desarvorados, sem saber por onde ir, como no primeiro caso, com fome espiritual. O pão vem e oferece para nós o alimento, como se fosse uma oportunidade de sairmos da condição de ignorância. Aqui, a luz que ilumina, que abre perspectivas completamente diferentes, que me mostra exatamente o que eu tenho a fazer, que oferece para mim a capacidade de entender o que é o certo e o que é o errado. Porque quando ele diz para ela, não peques mais, é porque ela não sabe o caminho que ela tem para seguir. Qual é o caminho? Eu não sei o que é o certo. Eu não sei o que é o errado. Eu não conheço aquilo que de fato eu tenho que fazer. E se você está no escuro, como que você vai saber o que é o certo e o que é o errado? Você não sabe. Não tem como você saber. Mas se você acende a luz, eu passo a conhecer. Como se a luz que ele oferecesse fosse o conhecimento que o homem precisasse para que ele se libertasse da sua condição infeliz, a qual nós nos condenamos pela nossa ignorância. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ali, novamente, Jesus iria se autodefinir, oferecendo-se não só como o pão da vida, mas como também a luz do mundo. Numa terceira oportunidade, 2 capítulos depois, ele fala no capítulo 6, fala no capítulo 8, e volta a se autodefinir 2 capítulos depois. No capítulo 10, Jesus ofereceria uma nova definição de si próprio. Ele vai definir isso quando está fazendo uma parábola. Ele conta a parábola, mas as pessoas não entendem a parábola que ele contava. E aí ele, então, voltou a dizer uma nova historinha, uma nova parábola. Ele diz assim: Jesus, então, vendo que não lhe entenderam o que dizia, tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Capítulo 10 do Evangelho de João. Vejam como ele coloca que ele é a porta. Como se a humanidade estivesse como que presa dentro de uma perspectiva sem enxergar a saída para as suas vidas. E isso parece muito com o pensamento do Buda. O pensamento do Buda nos diz que nós estamos dentro de uma circunstância como se nós vivêssemos as nossas encarnações presos dentro de uma roda, dentro de um círculo, ao qual ele chamava de mandala. Por quê? Porque nós ficamos aqui dentro presos, vivendo as mesmas experiências. Eu odeio, faço mal, tenho raiva, tenho ódio, desencarno, reencarno, eu odeio, tenho ódio, faço coisa errada, desencarno, volto de novo, odeio, faço coisa errada, e não saio daqui. As experiências se repetem. A criatura humana repete indefinidamente os mesmos comportamentos, como se nós andássemos em círculo, porque não sabemos aproveitar as oportunidades que a existência vai nos oferecendo. Reencarna e repete as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque não enxerga na mandala um buraco que ela tem por onde a gente pode sair, que seria a porta. Então, a gente bate nesses outros pontos da mandala, mas não acha a porta de saída, porque existe uma opção de conduta em que eu saio da mandala, eu saio dessa condição. E que condição é essa? O exercício do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia, da movimentação do homem na direção do bem. Enquanto você não acha a porta, que aproveitamento você tem das suas encarnações? Muito pouco. Aproveita, mas pouco. É preciso conseguir encontrar a porta estreita. Encontrar a porta para sair da mandala, libertar-se desse padrão, na ilusão de que, de repente, quando a gente sai da mandala, a gente se liberta, se salva. O indivíduo está preso nessa mandala até que ele, de repente, rompe pela porta e sai. Mas ele não sai para a felicidade plena, ele sai para uma outra mandala, um pouquinho maior que essa, em que ele passa a ter experiências que ele acha que ele está solto, mas no futuro ele vai descobrir que ele está preso numa outra mandala, um pouquinho maior, que ele vai ter que descobrir nova porta para ir para outra maior e outra maior, indefinidamente, porque o progresso é infinito e existem infinitas mandalas. E todos nós, Consolação, estamos presos em mandalas, só que ainda não sabemos. Quando a gente descobre que está preso, é que a gente começa a procurar a porta de saída. E Jesus dizia: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, aquele que entra por mim, encontra um caminho de saída, encontra uma oportunidade de saída. E aquele que sai por essa porta vai chegar às pastagens. É uma ovelha, e a porta das ovelhas. As ovelhas passam pela porta, encontram a pastagem e vão comer a pastagem. O pão, a porta leva para a pastagem, alimento. Eu sou o pão caído do céu. Nossa, parece ter uma conexão muito forte.
entre a porta e a pastagem e o pão que está ali. Uma relação estreita entre essas duas autodefinições que Jesus oferece sobre a sua própria condição de autodefinição. Mas isso era no capítulo 10. No mesmo capítulo 10, alguns versículos para baixo, Jesus não se deu por satisfeito de dizer que ele era a porta das ovelhas, e ele vai se autodefinir novamente. No mesmo capítulo, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Esse aspecto é um aspecto cultural muito interessante do judaísmo, porque nós, muitas vezes, imaginamos o pastor sempre cuidando das ovelhas no campo. Imaginamos o pastor sempre estando no seu trabalho, pastoreando com elas no campo aberto. Só que, à noite, o pastor conduzia as ovelhas para as cavernas, para as grutas, e guardava as ovelhas nas grutas e dormia na porta da gruta para guardar as ovelhas. As ovelhas no fundo e o pastor na frente, para proteger as ovelhas dos predadores. Quem conhece a história de Davi, aquele que derrotou Golias, vai perceber que quando ele, ainda jovem, se apresenta para vencer Golias, o rei Saul diz assim: mas como que tu, um garoto, vais lutar com Golias, que é um militar, um homem experimentado, enorme, um gigante? Como que você vai lutar com ele se você é um garoto franzino? Aí disse: não, eu sou pastor de ovelhas. Eu protejo as minhas ovelhas. Aí ele diz assim: veio o leão e eu o matei. Veio o leão e eu o matei. Não é que o leão estava no campo e ele o matou. Veio o leão, está na porta da gruta. O leão vem e ele então defende as ovelhas e mata o leão, mostrando que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é exatamente o que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida. Ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida por elas. E segue Jesus falando no texto: mas o mercenário, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. Porque essa é a função do pastor. Vem o lobo, ele afugenta o lobo, ele mata o lobo, mas não deixa o lobo devorar as ovelhas. Então, a função do pastor é exatamente essa: a de dar vida para as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Porque existindo o mau pastor, que seria o mercenário, quando ele vê o perigo, ele abandona as suas ovelhas. Essa imagem de Jesus como bom pastor, ela é muito interessante, porque ela está até bem conectada na anterior. As duas são do mesmo capítulo, são do capítulo 10. Então, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Porque a caverna, a porta, as ovelhas se protegem e dali elas estão protegidas, porque ali tem uma passagem para onde ele vai encontrar alimento, o pão. Mas ali, no caso, para as ovelhas, a pastagem, aquilo que vai alimentar a alma. E fortalecendo o conceito,
Eu sou o pastor que fica na porta para dar a vida pelas minhas ovelhas. Ele iria apresentar também, no capítulo seguinte, uma outra informação extremamente interessante. No capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele oferece uma nova definição sobre ele mesmo. Quando Jesus tem a notícia de que Lázaro havia falecido, ele sai da onde ele estava e segue para Betânia. Quando ele vai chegando em Betânia, ele vê ali aquela confusão de gente, o tumulto pela desencarnação de Lázaro. E aí, quando ele se aproxima, aparece ali a figura de Marta, a irmã de Lázaro, que vendo Jesus ainda no caminho, ele não tinha nem chegado, estava no caminho ainda vindo para chegar em Betânia, e ela sabe que ele está vindo, ela corre ao seu encontro e diz a ele: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela está querendo uma carteirada. Ela está querendo que Jesus, na verdade, faça uma coisa em função do pedido dela para derrogar uma lei de Deus. Olha, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que se tu pedires a Deus, Deus te fará. E aí disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse: não, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, eu sei. E aí Jesus então arremata dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Interessante que novamente ele vai falar de vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu ofereço a possibilidade de reconstruir a história de vida das criaturas. Eu sou a ressurreição e a vida. Como se, de repente, aquilo que estivesse morto diante da presença de Jesus vai ter a condição de viver novamente. E isso acontece muito, porque quando ele fala de ressurreição e vida, ele também estará dizendo para nós que ele é uma solução para aqueles que, de certa maneira, se consideram como que perdidos, sem vida. Não tem mais solução para mim, não tem mais jeito, não tem mais. Para mim está tudo perdido, eu não tenho mais perspectiva de nada. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou resgatar a tua alma da morte para a vida. Uma pessoa que, de repente, está vivendo um processo de drogadição muito violento, em que ela já perdeu todas as perspectivas de garantir a sua condição de serenidade, e aí ouvir essas palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, meu Deus, como isso coloca aqui coragem nova em todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, mesmo que seja uma morte espiritual, aquela morte de não tenho mais coragem de viver, aquele que está morto, se crê em mim, viverá. É muito bonita essa passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. E existe uma outra passagem onde Jesus vai pela sexta vez apresentar-se como sendo alguma coisa. Vai ser a sexta vez que ele vai se autodefinir. Ele já disse que ele é o pão caído do céu, capítulo 6. Capítulo 8 disse que ele era a luz do mundo. No capítulo 10, ele disse que era a porta, e logo em seguida ele disse que era o bom pastor. No capítulo 11, ele disse que era a ressurreição. Já se autodefiniu 5 vezes.
Agora ele vai se autodefinir pela sexta vez. É no capítulo 15 do Evangelho de João. No capítulo 15, ele está reunido com os discípulos no sermão do cenáculo, a chamada Santa Ceia. Reunido com os discípulos, conversando com eles, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Se é a videira verdadeira, é porque deve ter a videira falsa, né? Mas ele é a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, limpa toda aquela que não dá fruto para que dê mais fruto. E aí ele vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. A videira é a árvore que dá uva. É o pé de uva é a videira. E aí eu perguntaria para nós: quantos espíritos trouxeram a mensagem espírita? Eles não deixaram nenhum símbolo para a doutrina espírita. Nós não temos nenhum tipo de símbolo. Mas houve uma vez que fizeram um desenho numa reunião mediúnica. Lembram o desenho? O desenho é uma cepa, que é um galho da videira. É um galho com as folhas da videira e um cacho de uva. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele não disse: eu sou a jabuticabeira verdadeira. Ele não é um pé de jabuticaba, ele não é um pé de manga, nem é um pé de abacate. Ele disse: eu sou a videira, porque a videira dá uvas. Já viram como é que as uvas nascem? Se você olhar um pé de manga, como é que nasce o pé de manga? Nasce uma manga ali, nasce outra manga lá. A jabuticabeira, nasce um monte de jabuticaba, mas cada uma num pontinho diferente. Você plantar abacate, cada abacate nasce numa ponta. Caju, tudo assim. A videira não nasce assim. Já viram que a videira dá em cacho? Porque nós temos que estar unidos para produzir. O que um lavrador faz se ele colhe abacates? Ele vende os abacates. E se ele plantar manga, o que ele vende? Manga. Mas se ele cultiva uvas, o que ele vende? Os cachos. A uva não tem valor sozinha. Quem vai vender uma uva? A uva é vendida no cacho, que tem formato de coração. Deixando para nós uma lição subliminar de que se ele é a videira, o que ele espera é que a gente produza em cachos, que a gente produza juntos. Porque ninguém faz vinho de uma baga de uva. Ninguém produz nada com a uva em particular. A gente precisa de várias para esmagar, para amassar, para espremer, para que elas deem ali o seu líquido, para que ela deem o seu sumo, o seu suco, que é o símbolo da alegria. E ali consigamos produzir algo de produtivo para a humanidade. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ele está dizendo que da videira que ele é, vários ramos existem. O Espiritismo é uma cepa do ramo. Nós somos um braço do cristianismo, uma parte daquilo que a videira verdadeira é. E dentro dessa perspectiva, ao ser ele a videira verdadeira e nós sendo os ramos, ele espera que nós produzamos o quê? Um cacho de uvas. A produção do nosso trabalho em grupo. Que a gente não tenha a pretensão de fazer trabalhos isolados, como se nós fôssemos capazes de representar a ideia cristã isoladamente. Não. A ideia é oferecer
a condição de ser juntos. Por quê? Porque juntos um tem condição de ajudar o outro a encontrar o sentido mais exato de como fazer. Se nós fôssemos seres espíritas e cada um fosse para um lado diferente, quantos equívocos nós teríamos no nosso movimento? É por estarmos juntos no trabalho de unificação que a gente consegue fazer a união das nossas ideias. E veja que ele se autodefine. Eu sou a videira verdadeira. A videira onde está a verdade. Ele não é uma videira qualquer, porque é o trabalho de união de todos nós, da integração de todos os nossos propósitos num objetivo comum, que vai oferecer às nossas almas a condição de, sim, nós somos a construção da videira verdadeira. Nós alcançamos essa condição de alcance do sentido da verdade por estarmos juntos, reunidos, em que um colabora com o outro, um assiste o outro nas suas necessidades, e através desse instrumento nós conseguimos, enfim, sermos o galho, a representação da videira que o Cristo diz que nós somos. Diz ele nessa passagem assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, porque a vara não está ligada na videira, não dá fruto. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É com essas palavras que ele abre o capítulo 15 do Evangelho de João. Os primeiros versículos do Evangelho, do seu capítulo 15, são exatamente essas palavras. Mas nós temos ainda uma última expressão na qual Jesus também se autodefine. Ele vai se definir também no Sermão do Cenáculo. É no capítulo 14. Uma parte do Evangelho muito conhecido de todos nós. Ele abre o capítulo 14 dizendo: os discípulos estão angustiados porque ele disse que ele vai partir, que ele vai embora. Está todo mundo aflito. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus então lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que interessante essa fala de Jesus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai se apresentar aqui como, em princípio, três coisas diferentes: o caminho, a verdade e a vida. O caminho por quê? Porque é o roteiro. O caminho porque é o instrumento que vai nos levar para aquilo que vai oferecer a nós a solução. Lembra da mandala? Ele vai ser o caminho, a porta de saída da mandala. A porta de saída. Porque
Quando ele diz que ele é o caminho, ele está querendo dizer que ele é a rota que devemos seguir para fugirmos da condição de prisão a qual nós nos encontramos. Eu sou o caminho. Ora, se a gente bem perceber, a mandala que nós estamos vendo, ela vai dar a nós uma condição na qual a gente precisa achar esse caminho para sair. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. E pela porta vou encontrar pastagens. Vou encontrar o pão. Então, nós temos aqui duas das autodefinições de Jesus que se conectam à proposta de ser o caminho. Como é que ele é o caminho? Porque ele é a porta. A porta que conduz às pastagens. Ele é a porta que conduz ao alimento. Então, ele também é o pão. Porque as almas que estão presas na mandala estão famintas, elas se batem no ódio, na ignorância, na angústia, no desespero ali, lutando, e elas não conseguem sair da condição em que elas estão. Elas estão presas, estão cativas na condição, porque elas não sabem o caminho de saída. Eu sou o caminho, eu sou a porta. O caminho que leva às pastagens. Eu sou o alimento. Eu sou o pão caído dos céus. Mas eu sou o caminho. E diz também que ele é a verdade. É interessante isso, porque ele poderia ser um caminho para o erro, né? Poderia ser o caminho para a perdição. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. E é verdade. Reparem que ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho. O caminho largo não tem porta, viu? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Esse caminho não tem porta. É o caminho da loucura, o caminho do desequilíbrio, do desamor, do desrespeito às questões espirituais. É por isso que esse caminho ele vai levar, evidentemente, à verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, existe um caminho que ele está oferecendo, e esse caminho é um caminho que vai dar verdade, porque aquele que descobrir o que Jesus vai nos oferecer, vai descobrir todas as coisas, vai entender o que é o certo e o que é o errado. Não é só um alimento para os que padecem, não é somente uma consolação para aqueles que estão famintos de consolo, de esperanças, os que se encontram desarvorados. É também uma outra alternativa. Eu também apresento uma segunda face da doutrina. Jesus dizendo, eu sou a verdade. A verdade que mostra o certo e o errado, que nos faz distinguir o correto do incorreto. Tal como ele disse para a mulher adúltera, eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas. Essa luz que ilumina, que nos retira das trevas, ela é o quê, na verdade? Ela é a possibilidade de nós entendermos o certo e o errado. Ela é, na verdade, a síntese da verdade. Por isso ele dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, que se conecta com a luz do mundo, porque a luz do mundo ilumina o homem que está nas trevas, mostrando a diferença entre o erro e o acerto, iluminando as nossas vidas e nos fazendo perceber o certo e o errado. Eu sou a luz do mundo. E se nós bem lembrarmos, ele também se referiu à verdade numa outra oportunidade. Ele também falou de verdade numa outra hora que ele se autodefiniu. Qual foi, meu Deus? Foi quando falou da videira. Lembra? Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou a videira verdadeira. E se vocês estiverem em mim, vocês produzirão fruto. Porque as bagas da uva, se apartassem, se não se reunissem, elas se iludiriam. Como disse Kardec que nós deveríamos fazer para termos a convicção das coisas, se elas são corretas ou não? Universalidade dos ensinos dos espíritos. Conexão com outros grupos, com outros médiuns, ouvir outras informações para ter o crivo da verdade. Se cada um de nós se isolar e começar a achar que sozinho tem a certeza de todas as coisas, pode se fascinar, pode se iludir, pode pegar caminhos tortuosos, pode enveredar pelo erro e não pela verdade. Então, a videira verdadeira, a reunião dos discípulos, a proximidade dos que pensam assemelhado, é fundamental para que nós consigamos fazer, sim, a condição de dizermos: estamos caminhando dentro daquilo que nos parece razoável com o ensinamento de Jesus. Ele é o caminho, porque ele é a porta que alimenta, que traz o pão. Ele é a verdade, porque é a luz do mundo, porque é a videira da verdade, a videira verdadeira. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. E se a gente lembrar, tem duas dessas autodefinições de Jesus que falam disso. Quando ele diz que ele é o bom pastor, o que foi que ele falou? Ele disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ó, que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo aqui que a condição na qual ele está se lidando com os seus discípulos é a condição através da qual ele não vai oferecer apenas o conhecimento, mas ele vai oferecer também vida. Vida no sentido de vida imortal, vida no sentido de garantir a nós a possibilidade de nós compreendermos um outro propósito, não somente existir, sobreviver, mas ter vida, vida plena, vida em abundância. E isso é fantástico demais, porque é Jesus dizendo para nós qual é o sentido pelo qual sua doutrina veio à Terra. E quando ele se diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo para nós que ele, na verdade, dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, vida. E ele vai dizer, numa outra oportunidade, a mesma coisa. Quando ele encontra com Marta, ele vai dizer a ela: eu sou a ressurreição e a vida. É uma outra oportunidade na qual ele nos confere o dom de percebermos que, sim, ele está falando de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? Não é a vida no sentido da existência material, mas é a vida no sentido de nós, de fato, percebermos a extensão dos ensinamentos que ele nos traz e a condição de felicidade que decorre quando ele vai dar a todos os que vivem em redor deles a possibilidade de serem espíritos libertos daquilo que seria a morte moral, o erro, o crime, a loucura, a perturbação que a vida pode oferecer, que é como se roubasse de nós a condição efetiva das nossas vidas. Então, ele vai nos oferecer vida. Isso é muito interessante. E aí quero destacar o quanto essa questão de vida aparece nas várias expressões que ele tem. Vejamos o primeiro, o pão.
ele diz: eu sou o pão da vida. A vida aparece aqui. Quando ele diz a luz do mundo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele diz que ele é a porta, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele fala do pastor, ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando ele diz que ele é a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala da videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e aqueles que estão em mim dão fruto, mas aqueles que não estão comigo não produzem nada, não têm vida. É vida, vida e vida. Que coisa extraordinária os ensinamentos de Jesus. Quando ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, oferece para todos nós lições extraordinárias de como lidar com esses aspectos relacionados à vida e vida em abundância. Mas esse trecho do Evangelho de João diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns autores mais modernos, entre eles Haroldo Dutra, tradutores mais modernos, entre eles Haroldo Dutra, o próprio Torres Pastorino também comenta isso na sua obra, diz que a tradução não está correta, que ela deveria ser: eu sou o caminho da verdade e da vida. Não é o caminho, a verdade e a vida, mas é o caminho da verdade e o caminho da vida. E assim tem aparecido em algumas traduções mais recentes: caminho da verdade e o caminho da vida, porque ele seria o caminho para a verdade, o caminho para a vida. E nesse sentido, só para a gente concluir nossa fala de hoje, eu queria deixar aqui a interpretação que Torres Pastorino faz para o momento final dessa passagem. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, sem ser por Jesus, não chega em Deus, dando origem ao pensamento de que só Jesus Cristo salva. Torres Pastorino, observando essa fala, diz que essa frase, certamente, teve uma alteração. Foi retirada a letra O do início da fala. A frase não era eu sou o caminho. A frase era o eu. O eu interior. O eu é o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu. Sem o autoconhecimento, sem a compreensão do que somos, sem a transformação moral, independente de quem seja o mensageiro dessas informações, ninguém vai chegar ao Pai. Portanto, essa definição de Torres Pastorino abre perspectivas muito transcendentes para o entendimento da frase do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para o eu é o caminho da verdade e da vida. Que Deus abençoe a todos nós. Jorge, um belo estudo. Como sempre. Eu ficaria te ouvindo aqui durante horas. Muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. Deus te abençoe cada dia mais. Então, nós queremos agradecer a presença de todos e vamos pedir ao Jorge para fazer a nossa prece final, agradecendo muito a Deus, a Jesus e a vocês que prestigiam o nosso canal. Então, vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento em que se inicia o mês em que celebramos
a tua possível chegada na Terra. Nós, os que se aproximaram da mensagem que tu deixaste no planeta, queremos te dizer, Senhor, da nossa gratidão, da nossa condição de sermos hoje almas agradecidas por tudo aquilo que tu nos ofereceste, para que libertássemos as nossas almas do fosso do sofrimento ao qual nos condenamos, quando afastamos os nossos corações das propostas de amor que a lei de nosso Pai nos aponta para que vivamos. Torturados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição e pela perversidade, caminhamos por sendas tortuosas e escuras, ignorando o sentido das nossas próprias vidas, enveredando por uma série de dores, lágrimas e tristezas, sem que apresentássemos a possibilidade de entender o que poderíamos fazer para que conseguíssemos abandonar a nossa condição de sofrimento. Iludidos com as promessas do poder, iludidos com as diversas oportunidades materiais que a vida nos oferecia, nós mergulhamos loucos pelos caminhos tortuosos do erro e perdemos a nós próprios. Mas tu, Senhor, transbordando misericórdia pelas nossas almas padecentes, ofereceste-te em sacrifício, reencarnando na terra, para conviver com a miséria dos homens, a ignorância da humanidade materialista e orgulhosa, para que por entre zombarias pudesses oferecer a nós o caminho excelente que nos conduzisse de volta ao centro da paz, das bênçãos e da proteção de nosso Senhor. Apesar dos teus ensinamentos extraordinários, durante tantos séculos não conseguimos enxergar a importância desses valores para a nossa própria felicidade. Ouvíamos as tuas palavras, mas continuávamos escondidos no fosso escuro das nossas próprias vaidades. Mas foi o sofrimento, a dor aguda das nossas próprias angústias, o clamor das nossas próprias dificuldades que nos fez desarvorados corrermos até ti, pela fome de paz, pela sede de serenidade, para que passássemos pela porta que tu representas e assim, Senhor, conseguíssemos alimentar as nossas almas desconsoladas de tudo aquilo que tu terias para nos oferecer. E foi ali, alimentando os nossos corações angustiados com a tua mensagem, que descobrimos a luz do teu entendimento, que compreendemos a luz de tudo aquilo que tu nos falavas, que tivemos acesso à verdade de todas as coisas, que percebemos a tua proteção e o teu agasalho a oferecer a nós não somente a possibilidade de nós conhecermos a verdade, mas de também conseguirmos nos reunir em torno do teu propósito e descobrirmos a senda do caminho verdadeiro através da verdade que a doutrina espírita nos ofereceu. E hoje, Senhor, já tendo descedentado as nossas almas com as tuas palavras, já tendo nos aproximado do conhecimento verdadeiro que tu nos ofereces, queremos hoje comparecer diante de ti para agradecer-te pela vida que tu nos concedeste, pela nova oportunidade de entendimento do que somos, para que façamos agora, pelo entendimento novo que tu nos ofereceste, o dom divino de colaborarmos em favor da tua causa, de nos integrarmos entre aqueles que te servem e, de alguma forma, contribuirmos na transformação do mundo em que vivemos. Por isso, Senhor,
neste mês, que celebramos, segundo as tradições cristãs, a tua vinda ao planeta, nós queremos te render graças por tudo que tu fizeste e pelo que tu fazes por nós, para que aprendamos o caminho da felicidade. Recebe assim, Senhor Jesus, a nossa profunda gratidão por não desistires de nós, pelos teus incomensuráveis esforços, para que despertemos para as verdades da vida e assim, pelo caminho que tu nos ofereces, sermos almas libertas e felizes sob as tuas bênçãos e as bênçãos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, meus amigos, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muita paz para todos. Obrigada, Jorge. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.